Denise, a gente aposenta, mas só que aposenta depois que desencarna ainda continua. Eu aposentei foi profissionalmente, é diferente. E não tem nada melhor que ficar à toa, gente, pelo amor de Deus. Quem não gosta de ficar à toa? Só que o dever nos chama. Então, a gente não vem obrigado, mas vem por dever, vem por gosto, vem por alegria. E agradecendo a Deus, já que o tema nosso hoje é sobre a gratidão. É um dos temas fáceis de falar, mas difíceis de colocar em prática. Por quê? Porque tem a ver com a capacidade de cada um de nós, fazer a íntima evolução do primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é sempre a humildade. Quem não consegue dar o primeiro passo da humildade, dificilmente vai conseguir sentir gratidão. Então, aliás, quando você se torna grato, não é esse grato de social. Oi, obrigado, valeu. Não. É aquele obrigado quando a pessoa sente até o que significa estar obrigado. Eu estou obrigado a fazer por você tudo o que eu puder, porque o que você me fez é de muito valor, é de muito significado. E eu sinto essa obrigação de estar diante de você e poder realizar alguma coisa de bom para você em algum tempo, em algum momento. Esse é o sentimento. Porque o sentimento social de obrigado, valeu, a gente não sente. É mesmo que fazer uma oração, mas não está prestando atenção no que está falando. A maioria de nós reza, é assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se você parar, a pessoa vai falar: o que você está falando? O que é que você está falando? O que é que você está sentindo ao falar essas palavras? A pessoa não consegue parar e realizar o que está acontecendo. Usei esse mais perto, porque está dando para o fone aumentar mais. Ah, tá. Então tá. Esse aqui tem que ficar mais perto. Então tá. Aí, quando a gente vai estudar sobre o tema, a gente pega a única referência que Jesus deixou para nós, em que ele coloca a gratidão como sendo uma coisa extraordinária. Então, a parábola que fala a respeito disso é a cura dos 10 leprosos. Ele aproveita isso. Obviamente, Jesus aproveita todas as ações que Jesus toma nos seus ensinamentos têm significado. Nada se perde no significado que Jesus tem quando ele começa a falar sobre alguma coisa. Então, ele estava descendo e resolveu passar no meio da Samaria. Ele estava indo para Jerusalém e passou pelo meio da Samaria. Quase ninguém passava por esse caminho, porque era um caminho mais complicado, mas Jesus tinha que passar lá, porque era ali a fonte de vários conhecimentos que ele podia aproveitar os momentos e ensinar. E aí ele passou por lá. E obviamente tem muitas tribos, muitos povoados, e num desses povoados saiu 10 homens.
leprosos. Obviamente, todo mundo aqui já sabe o que significava naquela época ser leproso. Era sinal de que a pessoa não participava mais, estava morto em vida. Não participava mais, não podia conviver no meio dos outros, não podia se aproximar das outras pessoas. Era tudo em torno desse significado. Obviamente nós sabemos hoje que não é dessa forma. O mal de Hansen hoje já é conhecido, já tem todo o sistema de tratamento. Hoje para nós é muito simples de entender, mas naquela época, quando a pessoa era um leproso, eu me lembro, inclusive, as cenas que mais me marcam a cabeça é da mãe e da irmã do Judá Ben-Hur. Quem assistiu o filme lembra daquele buraco, porque era isso. Quando você era descoberto e quem descobria qualquer manchazinha no corpo, o sacerdote tinha que consultar o sacerdote é que fazia a análise para ver se era ou não, né, a lepra. E se era leproso, a pessoa era proscrita, tinha que viver nas cavernas, tinha que viver nos vales, né, no vale dos leprosos. Aí a questão era, Jesus aproveita esse momento de suma importância na vida de 10 homens leprosos que saem e vêm ao encontro de Jesus e param à distância, porque a lei era, se não me engano, 5 côvados a distância. Um côvado é em torno de 45, 50 centímetros mais ou menos. Então, 2 metros de distância, eles pararam e falaram: mestre, cura-nos, cura-nos. E Jesus falou para eles: vá, ide, vá mostrar o sacerdote lá no templo. E aí, quando eles encaminharam para ir para o templo para mostrar o sacerdote, eles perceberam que no meio do caminho eles começaram a se limpar. As feridas foram se limpando. Também me lembra a cena do final do filme do Ben-Hur, quando Jesus morre na cruz e a chuva limpa a mãe e a irmã de Judá Ben-Hur. Aí essa cena fica marcada porque serve como referência para a gente como é que a coisa funciona. Aí eles foram, e quando eles começaram a perceber que estavam sendo limpos, um deles, para variar, um samaritano, que era um povo proscrito, um povo que não tinha muito valor para, né, as pessoas que moravam naquela região, e aí ele voltou dando glórias, prostrou-se diante de Jesus e agradeceu profundamente. E aí Jesus fez uma perguntinha sutil: uai, não era 10? Eu coloquei o uai porque Jesus, nesse caso, era mineiro, para a gente entender o idioma. Porque se fosse eu falava desse jeito. Eu estou explicando a história, então eu tenho direito de explicar com as minhas palavras. Uai, não eram 10? Voltou só um, e mesmo assim um estrangeiro que não tem conhecimento, que é colocado à conta de que não são religiosos. Jesus gostava de fazer isso para provocar na cabeça das pessoas reflexões muito além do que representava a própria condição em que estava acontecendo. Não era só pensar, era pensar nos preconceitos, nas desvalorizações, nos desdém, nas coisas completamente sem sentido que aconteciam naquela época. O estrangeiro voltou para agradecer. E aí, olha a lógica. Jesus levanta ele e fala assim: vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que significa isso? Primeiro,
a humildade de quem volta para agradecer um bem que foi feito. E outra, se ele volta para agradecer um bem que foi feito, está implícito nesse ato a humildade. E se a pessoa já adquiriu a humildade, ela é capaz de galgar a lógica do Sermão do Monte, que a gente percebe que o Sermão do Monte, o primeiro passo é a humildade. Se a pessoa reconhece-se filho de Deus, o segundo passo é quase que imediato. A pessoa tem consciência dos seus conflitos, das suas aflições, dos seus sofrimentos. E se tem consciência, o lógico, o sensato é buscar solução para isso. Então, esse indivíduo, quando tem o ato de humildade, ele agradece. É uma pessoa grata, é uma pessoa que rende graças, é uma pessoa que agradece, porque sabe que precisou de ajuda, recebeu a ajuda, portanto, o próximo passo é o agradecimento. Na hora que a gente estuda essa parábola, a gente olha para a gente mesmo e a gente começa a fazer reflexões do tipo, eu até anoto aqui para a gente ver como é que funcionam as coisas. Como é que está a nossa gratidão dentro da família? Quem aqui agradece à pessoa que cuida da comida, à pessoa que cuida da roupa, à pessoa que cuida da logística da casa? E na hora que acaba, eu me lembro quando a gente era casado e tinha 4 meninos pequenos desse tamanho assim, eles agiam como se fosse mágica, sabe? Criança age como se o mundo fosse mágico. Chega em casa do futebol de rua, de pelada de campinho de poeira, até o olho, até os cílios estão brancos de poeira. Eles chegam todos sujos, aí vai tirar a meia, está tão suada, misturado com poeira, eles faziam só assim. Às vezes batia na porta do guarda-roupa, pregava e ia descendo devagarzinho, deixando um rastro de poeira na porta. E aí, 3 dias depois, essa mesma meia aparecia limpinha, cheirosinha, na gaveta. Mágica. É mágica. E às vezes nem lembra de agradecer quem é que fez a mágica. Ele não agradece. A gente nem sabe como é que funcionou. A gente nem sabe como é que as coisas funcionam. Nossa, a partir do momento em que você começa a pensar sobre isso, a gente começa a entrar quase que numa neurose de agradecer a tudo. Você pega uma maçã para comer, você já fica pensando, nossa, quem cuidou dessa macieira? Quem limpou em torno dessa macieira? Quem zelou por essa macieira? Quem colheu essa maçã? Quem cuidou dessa maçã e embalou? Quem colocou dentro do caminhão? Quem transportou? Chegou até no mercadinho onde está? Quem colocou na banca, arrumou lá na banca tudo bonitinho, para a gente chegar só de bonito e pega, essa tá boa, põe dentro de uma sacolinha e leva para casa. Eu nunca mais comi uma maçã sossegada. Nunca mais eu comi uma maçã sossegada. E não é só a maçã, é tudo. Eu tenho que ficar pensando em cada um desses da rede logística que fez a maçã chegar até na minha casa. E agradecer e desejar a todos eles boas energias,
um bom ganho, para que ele se sinta cada vez mais satisfeito para fazer e continuar fazendo com que cheguem maçãs na minha casa, para que eu possa saboreá-las. A gente não para pensar a respeito disso. Quem aqui já agradeceu no caso das profissões? Quando a gente trabalhava nas empresas ensinando principalmente as relações humanas no tocante a líderes e liderados, eu ficava martelando em cima de teclas tais como: às vezes a empresa estava trabalhando e surgiu um pedido de última hora em que os donos das empresas tinham que chegar perto dos profissionais e falar: gente, nós temos que trabalhar, temos que dobrar o serviço, nós não podemos parar hoje porque o pedido tem que sair até amanhã meio-dia, sem falta. O cliente precisa dessa mercadoria até amanhã ao meio-dia. Vocês topam? Aí faz uma enquete entre os profissionais: eu topo, eu topo, eu topo. Trabalham a noite inteira, completamente concentrado no que tem que fazer. Meio-dia do dia seguinte, está lá a mercadoria arrumadinha, esperando a pessoa vir pegar e levar. Aí não aparece ninguém. Espera, não aparece ninguém. Aí eu chegava e falava: mas o trabalho que eles fizeram ontem, como é que ficou? Eu falei assim: não, o cara está com o caminhão estragado na estrada, não vai conseguir chegar aqui para carregar isso a tempo. Eu falei: ué, e o que é que vocês fizeram que ainda não foram lá agradecer um por um dos profissionais que trabalharam? Eles fizeram de tudo, trabalharam além das suas forças para conseguir esse pedido na hora certa, a tempo e a hora. Por que não foram lá ainda? Eu pegava no pé da liderança, para a liderança vai lá, reúne todo mundo e agradece a um por um: obrigado fulano, obrigado fulano, obrigado fulano, obrigado fulano. Infelizmente eu tenho que colocar para vocês o seguinte: da nossa parte foi tudo feito e eu parabenizo vocês e espero que possa contar com vocês na próxima vez. Da mesma forma, mas o caminhão está estragado, o cara está passando dificuldades. Infelizmente eles são responsáveis por não ter vindo pegar a mercadoria. Nós fizemos a nossa parte, por isso eu vim aqui agradecer a vocês o esforço que vocês fizeram a mais. Beleza? Todos os profissionais ficaram felizes com o agradecimento, com a informação, mas não. Tem gente que é sem noção, não agradece. E depois quer que os profissionais falem: não, a gente fez, da outra vez a gente suou a camisa, fez muito mais. Não apareceu ninguém, o pedido ficou aqui, ninguém veio buscar. Então acabou a credibilidade. A gratidão trabalha nesses termos. Não é uma troca, é sentimento. E com sentimento a gente não brinca. Com sentimento a gente não brinca. Porque marca profundamente a gente. E aí, quando você pega, por exemplo, a gratidão sempre tem o sentido de maturidade e consolidação da humildade. Essa fala, ela é tão especial porque ela faz a gente entender, simples, às vezes nessas historinhas simples que aparecem na nossa caixa de correio, que antigamente aparecia na caixa, agora aparece a todo instante nos feeds, e você começa a observar. Eu me lembro, e grava na cabeça da gente esse tipo de historinha, porque o respeito ao sentimento de gratidão é preciso ter a maturidade da humildade para que você seja capaz de sentir a gratidão. E é um trabalho evolutivo, é um trabalho de consolidação, etapa a etapa, degrau a degrau.
quando você consegue galgar, a manutenção desse próximo estágio de evolução precisa ser mantida, porque senão a gente esquece e volta a estaca zero, e aí a gente é obrigado a fazer o primeiro passo de novo, repetir de ano. É muito simples assim. Então essa historinha me marcou profundamente. Alguns contam ela, eu já vi ela contada de várias formas. Um fala que um rei tinha 10 leões muito bravos. Toda vez que um servo dele cometia um erro, ele mandava imediatamente jogar aos leões. Outras vezes eu já ouvi contarem que eram cães bravios. Não importa, aqui não importa, não é o cão, o que importa é a essência da historinha, para a gente entender como é que consolida o processo da gratidão. A gente ter noção de reconhecimento da gratidão. Então, um rei tinha lá 10 cães bravios, e toda vez que um servo dele errava, ele mandava imediatamente jogar aos cães, e virava alimento para os cães. Um belo dia, um servo que já servia ele há mais de 10 anos, falou alguma coisa que profundamente errada, aí o rei nem pestanejou, mandou jogá-lo aos leões. Mas ele se sentiu no direito de falar: o senhor me permite uma coisa, o senhor me dá 10 dias, apenas 10 dias, um dia para cada ano que eu servi ao senhor. Tá bom, é um pedido razoável. Aí mandou ele para a masmorra. Quando ele chegou lá na masmorra, a pessoa que tomava conta da cadeia lá, ele virou para ele e falou assim: eu não aguento ficar muito tempo, porque eu sou acostumado a servir, não tem nenhum servicinho aí que eu posso fazer. Se o senhor quiser, eu posso cuidar dos cães, é um serviço difícil, né, que precisa muita ajuda, eu vou tomar conta dos cães. Beleza, não, é bem-vinda a sua ajuda. Botou ele lá para tomar conta dos cães, e ele ficou 10 dias, bota comida para os cães, bota água, acaricia, faz e acontece. 10 dias depois, o rei mandou chamar o encarregado da cadeia e falou assim: cadê o rapaz que foi condenado a ser jogado aos cães bravios? Já passou os 10 dias dele. Aí eles trouxeram, jogaram aos cães. Só que todo mundo ficou com cada olho desse tamanho, porque ao invés dos cães devorarem-no, ficaram foi brincando com ele, lambida para lá, lambida para cá, e ele fazendo festa nos cachorrinhos, tudo lá, umas gracinhas. E o rei falou assim: o que está acontecendo? Aí o servo falou para ele: o que está acontecendo é que eu servi aos seus cães por 10 dias, e eles estão gratos a tudo que eu fiz por eles nesses 10 dias. Ao contrário, eu servi ao Senhor por mais de 10 anos, e no primeiro erro, o Senhor me condena. Traduz isso, que é uma historinha simples, traduz isso para o nosso cotidiano. Traduz isso. O que importa não é a historinha, o que importa é a lógica de como às vezes a gente trata as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que trabalham com a gente. Que tipo de dignidade a gente atribui às pessoas que trabalham com a gente? A serviçal que trabalha com a gente come separadamente lá no quintal, enquanto a gente come à mesa, ou ela come junto com a gente? Os aspectos da vida nos ensina que a gratidão é um sentimento por excelência. E outra,
Todas as vezes que você consegue ser grato, você se salva como o leproso. Você se salva, porque não é o outro que você se salva. Não é a quem você está grato que você está salvando. É a si próprio que você está salvando. E aí eu faço uma relação, que às vezes a gente fica, né, na complicação, e eu adoro complicar as reflexões, principalmente sobre esses sentimentos. Quando você olha, por exemplo, para a espiritualidade superior, os amigos espirituais que já estão lá em cima, para eles não existe ingratidão. Aliás, Jesus, quando estava cobrando, ele não estava cobrando os outros 9 que não voltaram para agradecer. Ele estava constatando a gratidão e valorizando a gratidão daquele que voltou. Mas Jesus não precisava da gratidão de ninguém. Primeiro, porque é o seguinte: ele sempre deixa claro que não é ele que cura as pessoas, mas sim a tua fé é que te cura. Ele disse isso ao samaritano que voltou. Ele disse, com todas as letras: a tua fé te salvou. Então, para Jesus, não há ingratidão, porque ele não vai cobrar nada daquilo que ele faz de bom grado, o bem pelo bem, a qualquer pessoa. Espíritos superiores não lidam com ingratidão. Quem lida com ingratidão? Aquele que faz esperando algo em troca. Você pode observar. Quem está cobrando ingratidão de alguém é porque fez alguma coisa e fica, vamos ver se vai lembrar disso. Tem uns que já faz e fala assim: você está me devendo uma, hein? Já deixa clara a nota promissória assinada. E Jesus, olha para você ver como é que Jesus ensina. Se você for convidar alguém para jantar, não chama parente, irmão, o vizinho rico, as pessoas que vão com certeza te convidar para te compensar. Não. Convide aqueles que você tem certeza que jamais vão ter condições de te compensar, te convidando para você fazer a mesma coisa na casa dele. Olha os ensinos de Jesus. E a gente não para prestar atenção nisso. Jesus não estava ensinando para a gente a não convidar os parentes. Ele estava ensinando outro patamar de ensino. Ele estava ensinando o valor do ato praticado em benefício ao outro, sem prestar atenção no ato de benefício que você está prestando ao outro. Tem gente que está tão, mas tão evoluído nesse aspecto, que ele faz, todo mundo em volta percebe e fala assim: nossa, o que você fez para aquela pessoa é de, nossa, tirar o chapéu. E a pessoa olha e fala: como? A pessoa não registra. Quem faz o bem pelo bem não registra o bem. Se a gente ainda fica registrando, né? Às vezes a gente faz um bem aqui e depois fica procurando, né, motivos. Essa semana está apertado demais da conta, né, porque tive que carregar uma sacola de campanha do quilo durante uns 3 quarteirões para entregar para fulano, só para ver o olho da pessoa na frente. Nossa, é caridoso demais da conta. Pronto, já recebeu o seu galardão ao vivo e a cores agora. Mas como está você intimamente? Como está você interiormente? Para que isso? A pessoa fica perguntando: Zé, mas de onde você está tirando isso? Do Evangelho. É o Evangelho a nossa linha, o nosso roteiro. Quando Jesus fala que a sua mão direita
não saiba o que a sua mão esquerda faz, ou vice-versa. O que ele está querendo dizer? Que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda faz. Aí eu pergunto a vocês, tem jeito de uma mão fazer alguma coisa sem que a outra participe? Jesus estava falando exatamente isso que eu acabei de falar. Na hora que você faz um bem, não registre, aprenda a não registrar, porque o que é mais importante é o bem, é se sentir bem ao fazer o bem. Não registre. Aí você pega as virtudes, né? Lá, Aristóteles, quando a humildade sabe que é humilde, acabou a humildade. Porque quando a pessoa chega perto de você e fala, olha como eu sou humilde, até a posição, a postura e a fala, já é como se estivesse dizendo, eu tenho orgulho de ser humilde. E o orgulho neutraliza a humildade. Isso é o quê? Orgulho. Porque quem é humilde de fato, não sabe que é. Todo mundo em volta sabe. Todo mundo em volta presta atenção e registra a humildade. Mas quando vem falar para você, você não registra. É o Chico Xavier, que às vezes o pessoal, né, ficava achando que o Chico Xavier estava no nosso patamar de existência, né? Aí aquele que fez a biografia dele perguntou para ele, Chico, você não tem medo de uma hora dessa você cair do pedestal? Ele falou assim, mas eu não, eu nunca subi lá. Ele falou, mas você sabe que eles te colocam lá. Eu falei, mas quem me colocou que vai lá e tire, porque eu não subi lá não. E quando às vezes a pessoa falava naqueles programas Pinga Fogo, tinha o Saulo, como é que chama? Saulo Ramos, né, que ficava, né, enchendo a bola de Chico Xavier. O Chico Xavier, um homem chamado amor, mas não sei o que, ia falando, enchendo de adjetivos e o Chico calado. Observe a cara do Chico quando ele passa a palavra para o Chico e o Chico olha e fala, obrigado, irmão Saulo, por você me lembrar tudo quanto eu ainda tenho que aprender a ser. Ele agradecia, porque era um elogio, mas ele estava sabendo categoricamente que não era aquilo. É o cisco. De Francisco eu sou apenas o cisco. O cisco. Essa gratidão na ação, no viver, no modo de viver, porque não é viver único. Oi, obrigado. Não. Haja. Atue. Você precisa atuar na gratidão. A gratidão é feita, é uma ação, ela pode ser realizada, sem ter que falar para a pessoa, ela realiza. Todas as vezes em que você pratica o amor ao próximo, é uma forma de agradecer a Deus, porque você só pratica o amor ao próximo se tiver gratidão, e se tiver gratidão, você entendeu a lógica do viver. Você sabe o caminho, a verdade e a vida. Você está no traço do caminho que Jesus ensinou. E se você está nesse traço, nessa lógica do caminho, que é exatamente traduzido para os nossos dias, sair do instinto e chegar no amor, você, nesse caminho, você transita no bem. Você não se afasta. É por isso que você fala assim, ó, a gratidão é uma necessidade do ser, porque sem ela você não consegue ser feliz. Agora chegou a melhor parte, a parte que eu espero que nós todos entendamos.
ser grato no sentimento e na ação é ser feliz, é não negar a si mesmo a felicidade. A gente não está negando a felicidade. Por quê? Porque o que só existe a felicidade. Só existe a felicidade. O ingrato nega a si próprio a felicidade. Por quê? Porque ele vira as costas para o ato de ser feliz. Ele vira as costas para a humildade. E às vezes vai se perder no orgulho, vai se perder no egoísmo, vai se perder na vaidade. E isso tudo leva a sofrimentos maiores, menores, de acordo com aquilo que você vive, age. Então não negue a você, porque às vezes as pessoas confundem. Eu já falei aqui várias vezes nas nossas reuniões, que as pessoas confundem alegria com felicidade. Alegria não é felicidade. Você pode estar feliz, mas triste. Feliz. Feliz porque realizou uma coisa muito maior do que você conseguiria, mas triste porque fulano não está aqui para participar. Oh, que maravilha seria fulano, uma hora dessa, olha que maravilha. Felicidade. O contrário de alegria é tristeza, não ser infeliz. Aliás, felicidade é a única realidade que existe. Quando a gente está no caminho, a gente está no caminho da felicidade. Quando a gente nega a felicidade, negar a felicidade é ser infeliz. Infeliz. É eu negar, porque não existe o contrário de felicidade. Existe uma negação da felicidade. Você só nega a felicidade. E quando a gente nega a felicidade, a gente fica infeliz. Aí a pessoa às vezes, se você quiser analisar da mesma forma, o contrário de vida é o quê? Qual que é? Não, gente. Morte é o contrário de nascimento. A gente nasce e morre. Vida. Não existe contrário. Não existe não vida. Porque nós somos imortais. É a mesma lógica aqui, ó. O caminho nos coloca vida. A gente tem vida. E vida em abundância. Não foi isso que Jesus desejou para nós? Quero que tenhas vida, e vida em abundância. Não tem miséria, não tem miséria, é muita vida. Então, quando você nega essa vida, você se torna infeliz. Então, por que a gente tem que agradecer? Porque agradecer é tão essencial na nossa vida, que ela é a própria representação da vida. Quando a gente agradece, a gente é humilde. Quando a gente é humilde, a gente entende o processo da vida. E aí a gente não nega a felicidade. A gente se torna feliz e vive a vida com abundância. É assim que funciona. É assim que as coisas, pelo menos tem uma lógica. E a gente entende o que significa. Então, vá lá. Só para refrisar aqui. A gratidão é roteiro certeiro para a evolução. Todo mundo que consegue sentir a gratidão no seu cotidiano
É só parar e prestar atenção. Pare e presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Mas não é aquela gratidão superficial que eu disse. Aquela gratidão, oh, grato, Senhor. Nó, que bom que o Senhor olhou para mim. Nem prestou atenção no que está falando. Não. A gratidão sentida. É a gratidão que você tem sentimentos por ela. Agora mesmo eu estava aqui pensando, eu estava sentado ali olhando o Gilberto. Vocês conhecem o Gilberto? Gilberto, levanta a mãozinha aí, Gilberto. Eu estava pensando o quanto que eu sou grato a ele. E eu já falei isso para ele. Uma vez falei isso para ele. O quanto que eu sou grato para ele. Porque lá na década de 70 eu precisava de alguém para me levar em Belo Horizonte, para me tirar a carteira de motorista. Você lembra disso, Gilberto? Hoje eu esqueceu? Não, né? E aí eu escolhi o Gilberto falou assim, não, eu te levo, beleza. Aí eu pegou meu fusquinha e no meio da estrada eu ainda não era espírita. Aliás, eu era ateu daqueles juramentados que queria provar que Deus era conversa para boi dormir. E o Gilberto, depois que a gente saiu ali, o gafanhoto ali, ó, o Gilberto começou a falar da doutrina espírita, do livro, o livro dos espíritos, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e eu fui escutando. Eu não podia retrucar porque eu fiquei com medo dele me largar no meio da estrada. E voltar para casa, eu falei assim, eu não retruquei hora nenhuma, eu fui caladinho. Cheguei lá em Belo Horizonte, fiz os exames, tudo. Não passei, diga-se de passagem. Voltamos. E na volta, a mesma ladainha do Gilberto, eu já estava mais. Aí eu falei para ele, não, Gilberto, não é assim não, a coisa não é assim. É, Zé, é assim, assado. Você precisa de ler o livro dos Espíritos. Eu, chegando em Divinópolis, já eu virei para ele e falei assim, então tá, eu vou ler. E vou te provar que esse trem é conversa para boi dormir. Me lasquei. Porque eu fui cair num lugar onde só tinha espírita. Eu fui trabalhar numa siderúrgica, porque a gente estudava junto, na escola de química, a gente estudava junto. E aí a gente já tinha se formado, então eu fui trabalhar numa siderúrgica. E lá na siderúrgica tinha o William Tonelli, que era espírita, José Ferreira da Silva, espírita, e o José Ferreira da Silva era o meu chefe imediato no laboratório. E aí ele saía e deixava livros de propósito em cima da mesa, com a página aberta. E eu, fulo da vida com o Gilberto, eu falei assim, esse livro aqui é o que o Gilberto estava falando. E fui. E aí começou a entrar na cabeça. E a gratidão vem na mesma hora. É uma gratidão que eu falei, a única forma de eu expressar essa gratidão é agindo naquilo que foi dado para mim. E é por isso que eu estou aqui, até hoje, falando. E tomara que vocês, que estão chegando agora pela primeira vez aqui, dentro dessa casa, escutando o que eu estou falando, não acredita não. Aliás, bota para torar mesmo, eu vou provar para ele que não existe. E pega o livro dos Espíritos, tenta provar que não existe. Vai lá, estuda, entenda, sem preconceito, sem nada, e você vai ver que a gratidão, se você pegar 10% do que eu peguei, você vai ver a gratidão brotar dentro de você. É o que acontece com todo mundo. A gente ouve a história do Sérgio Bebiano. Se não me engano, o Sérgio Bebiano achou o livro no lixo. Não foi, Sérgio? Olha lá, está falando que sim.
O Sérgio achou o livro no lixo e começou a folhear o trem. Eu falei, nossa, é por isso que as pessoas falam assim, não leia. Tem uma cabeça de ego enterrada nesse trem aí, que quem lê fica grudado, nunca mais larga. Não leia. Por quê? Porque é de uma logicidade extraordinária. É de uma competência para abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes para os significados do Evangelho, para os significados dos ensinos de Jesus, que abre a cabeça da gente e fala assim, ó, é isso, cara. Esse é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus bateu a mão no peito e falou, quem quiser ir ao Pai, terá que passar por aqui. Não é outro caminho, é aqui. E se você quiser parar de perder tempo, parar de sofrer tanto, pega aqui. Esse é o caminho, que te ensina a viver melhor, que te ensina a dar graças a tudo, como Paulo de Tarso fala para a gente. Paulo falava para os tessalônicos lá, oi, gente, em tudo dai graça. Por quê? Até as coisas ruins, sim, até as coisas ruins, porque tudo que você acha que é ruim hoje, passa um tempinho, você olha para trás e fala assim, nossa, se não fosse aquilo, eu não tinha olhado o mundo com esse olhar. Tudo tem significado, e para isso a gente precisa de entender. Dai graças a tudo, porque essas graças são as nossas salvações interiores, as nossas caminhadas certeiras, para a gente chegar a um ponto em comum, que é, pelo menos, tirar diploma nesse nível, nessa etapa evolutiva. A etapa que nós estamos é aprender a amar. É por isso que Jesus sabiamente falava para nós, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Esse jugo que Jesus colocava para nós era aprender a amar. Todos nós queremos amar e ser amados. Esse é o jugo. Por isso que é suave. Esse é o fardo. Por isso que é suave, é leve. Se a gente entendeu isso, a gente aprendeu e, obviamente, nos resta dar graças. Mas não dar graças por dar graças. Muito obrigado, Senhor. Valeu demais da conta. Está aqui, ó, no meu peito, guardado. Sou seu servo. Literalmente, caí do cavalo como Saulo de Tarso para transformar-se num servo, num grande ajudador, num grande trabalhador. Essa transformação é digno de dar graças. Beleza? Boa noite para vocês. Que Deus nos abençoe a todos.